insatisfação com o trabalho, mau relacionamento com o chefe, ambiente ruim ou um reposicionamento no mercado. Esses costumam ser alguns dos principais motivos que levam um profissional a pedir demissão. Mas existe uma hora e jeito certo de fazer isso? Para responder essa e outras perguntas sobre o tema, conversamos com Adriana Gomes, que é coordenadora nacional da área de carreira e mercado da ESPM. Adriana, primeiramente eu queria saber em quais situações você recomenda um pedido de demissão? Eu sempre recomendo para os meus clientes que peçam a demissão quando eles estão adoecendo, né? Esse acho que é o ponto máximo de não suportar essa relação de trabalho, quando a pessoa já está adoecendo. Isso acontece muitas vezes. Nós temos aí, no quadro de doenças do trabalho, registradas mesmo, de doenças do trabalho, que pedem afastamento, quadros de doenças mentais, depressão, ansiedade, muitas vezes as pessoas acabam tendo insônia, ou enfim, pessoas que estejam sofrendo com a relação de trabalho. Eu acho que assim, tem até uma máxima que a gente costuma dizer que nenhum CNPJ vale um AVC, né? Então, tem que avaliar mesmo. O ideal é que não espere chegar nesse ponto para pedir demissão, porque é uma relação que já está bastante desgastada, improdutiva e tóxica, né? Hoje é um termo comum a gente falar de uma relação tóxica. Então, esse eu acho que é o ponto culminante, assim, tem que pedir demissão de qualquer maneira. Em outros casos, quando se pede demissão, recebi uma proposta nova de trabalho e estou avaliando que a proposta é muito melhor do que essa no momento, ou estou pedindo realmente eu quero me desligar porque eu quero ter um afastamento por um tempo do trabalho. Parece loucura, né? Na cabeça de muita gente parece loucura, mas às vezes algumas pessoas tendem a pedir um tempo mesmo para pensar, repensar a vida e se posicionar diante da própria jornada de carreira. Então eu entendo que sejam esses 3 momentos aí. A primeira coisa que você citou foi a questão da pessoa adoecer. É possível identificar antes de adoecer que é o momento de deixar aquela empresa, seja por questões de ambiente de trabalho ou da relação com o chefe, com os colegas? Então, sim, acho que alguns sinais vão sendo dados e a gente precisa estar atento para entender o que esses sinais significam. Então, não dormir direito, né, insônias constantes, pessoas que vão somatizando essa insatisfação na relação de trabalho. Então, o legal é que a pessoa consiga identificar esses sinais antes de adoecer. Porque o adoecimento, né, por exemplo, uma depressão que acaba não chegando a pontos bastante altos, né, que impedem que a pessoa saia da cama, já é um sinal bastante severo de que o corpo está dizendo, olha, não dá mais para mim, né? Para mim deu, vou tirar meu time de campo e aí isso fica muito evidente, a pessoa não consegue realmente, ela fica prostrada diante da atividade profissional. Então, sim, eu acho que quando a pessoa tem autoconhecimento, ela já consegue identificar que essa relação já não está sendo produtiva, não está sendo saudável, e ela pode negociar isso melhor com a empresa, inclusive com o gestor, se for possível, né? Porque às vezes a causa do problema é o próprio gestor, aí fica mais difícil, mas de repente conversar com o RH e ver se consegue algum apoio dentro das empresas. Não são todas as empresas que têm essa abertura, infelizmente. Então, acho que se você percebe já, né? Eu digo um sinal claro, né? No meu livro Tô Perdido, eu tenho um sinal claro que é o seguinte: quando você está na empresa, numa reunião com o cliente, com o fornecedor, com o chefe, e vem aquela pergunta frequentemente, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que esse é um sinal amarelo forte aí de que as coisas já não estão indo bem e que você deve procurar uma alternativa. Caso eu tenha decidido mesmo que vou pedir demissão, existe um jeito certo de pedir demissão? O que eu devo e o que eu não devo fazer nesse momento? Eu acho que assim, controle emocional, né? Vai pedir demissão, estruture bem seus argumentos. Não vai ser a hora de lavar a roupa suja com o chefe, né? Acho que você pode comunicar ao seu gestor, ao RH e ao gestor, né? Assim, não existe momento certo, né? Eu acho que assim, quando a relação não está boa, é como
como pedir divórcio, eu acho, né? Não tem o momento certo, não tem a melhor hora. O que tem que ter é controle emocional, não vai ser despejar as suas amarguras, a sua raiva, a sua insatisfação, frustração naquele momento, não é hora disso. Você pode ser bastante sucinto, inclusive, estou me desligando, quero me desligar, porque assim, em algumas empresas tem que cumprir o prazo do aviso prévio, a pessoa não é liberada do aviso prévio, então você já imaginou você despejar o seu caldeirão de mágoas em cima do chefe e ter que ficar 30 dias ainda lá frequentando a empresa, né? Então, acho que assim, não tem a melhor hora, acho que cada pessoa sabe, sente na pele qual é a dor que tem, né, naquela relação de trabalho. O importante é que ela seja num tom pensado, né, sem agressividade, mas expondo efetivamente. Aí que eu falo da assertividade, né? A assertividade é uma das competências socioemocionais que a gente costuma trabalhar. Então, seja bastante assertivo, mas diga que realmente não dá mais para você e que você está se desligando. E se meu pedido de demissão está relacionado a uma questão de insatisfação com o meu trabalho, ou o ambiente da empresa, ou até minha saúde mental, e eu decido ficar por uma proposta financeira, a médio ou a longo prazo eu vou ter problemas? Porque não há dinheiro que pague, né, por essa insatisfação. Eu já atendi executivos que ganhavam realmente muito, assim, 3 dígitos, e não é dinheiro que faz com que a satisfação volte ou com que a relação melhore. Eu acho que é uma troca bastante infrutífera e pouco duradoura. Ao buscar um novo emprego, como é que eu explico esse pedido de demissão na empresa anterior? Eu sempre devo expor os motivos ou, em alguns casos, é melhor ocultar? As pessoas não precisam ser tão explícitas e entrar nos detalhes, nos meandros ali da questão, né, de criticar a empresa. Isso não deve ser feito. Você fala assim, chegou um momento em que eu entendi que o meu ciclo dentro daquela empresa tinha terminado, eu não podia contribuir mais tanto quanto eu estava contribuindo e eu mesma optei por sair. Sem ficar entrando em detalhes. Mas o que aconteceu, né? Aí, se o entrevistador começar a questionar muito, você tem que seguir nessa linha dessa objetividade. Foi uma decisão pessoal, eu entendo que ciclos se encerram e, para mim, naquele momento, achei que era o mais satisfatório para mim e para a organização.